Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Sexta-feira, sextou. Galera, reforço galáctico de parar o aeroporto. Renovação de João Gomes travada. Michael diz não à rival e diz que volta ao Brasil somente para o Flamengo. Tudo isso e muito mais você verá aqui no meu, no seu, no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. O like é importante para nós. Agora, logo no início do vídeo, deixe o seu like. E também um pedido especial: se inscreva aqui no nosso canal. Nos ajude a chegarmos à marca de 100 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir chegar a esse objetivo. Dá essa moral, se inscreva aqui, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação em primeira mão do Mengão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza, que eu tô na área. E se derrubar, é pênalti. Galera, renovação travada. Essa é um tema importante, um tema que me preocupa bastante, porque hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Me refiro ao João Gomes. João Gomes, nosso volante, nosso pitbull. O Flamengo ofereceu uma nova proposta e a informação que a gente tem é que essa proposta chegou mais ou menos a R$150 mil por mês de salário. Mas o staff do João Gomes recusou a proposta e disse que só aceitaria por um valor sendo o dobro disso, né? Quer dizer, R$300 mil mensais. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que vale esse valor? O Flamengo deveria pagar pelo menos R$300 mil mensais ao João Gomes? Tem a questão do mercado, né? Precisa de um jogador como volante, um jogador de contenção. Geralmente esses jogadores têm uma valorização menor, mas o João Gomes é importantíssimo para o Flamengo. A gente tem informações de que o Atlético de Madrid está atrás do jogador, não só o Atlético de Madrid, como o Liverpool e outros clubes da Premier League. Quer dizer, João Gomes, 300 mil, o Flamengo deve aceitar? Ou vocês acham que o Flamengo deve negociar por baixo ali, tentar um valor ainda um pouco menor? Enfim, por enquanto, a negociação está travada. Mas vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Flamengo. Então, assim, não é um caso, por exemplo, como o do Davi Luiz, como o do Rodinei, como o do próprio Felipe Luiz, que no final do ano o jogador pode ir embora e ponto final. O João Gomes não, tem contrato com o Flamengo e o Flamengo tenta uma valorização profissional, aumentando o salário do jogador, que nada mais justo, né? O jogador é uma peça-chave, uma peça importantíssima para o Flamengo. Outro tema que a gente traz aqui é o nosso robozinho, Michael, cara. Michael teve agora propostas de clubes rivais, dentre eles a última do Botafogo. O Botafogo fez uma proposta oficial ao Al-Ahly, né, que é o clube ao qual o Michael atua hoje, e o Al-Ahly negou a proposta. No entanto, o Michael nem foi consultado. Ele foi perguntado nessa última quinta-feira e disse que mesmo se o Al-Ahly aceitasse a proposta, perdão, falei o Al-Ahly não, é o Al-Hilal, tá? Desculpa, é o Al-Hilal que é o clube que o Michael pertence. Ele disse que não iria, né? Ele disse que no Brasil ele atua apenas no Flamengo, que diria não ao Botafogo, mesmo se o clube ao qual ele pertence aceitasse a proposta pela compra do jogador, compra esta que realmente o Botafogo, através do John Textor, fez uma proposta oficial, mas foi de pronto recusada pelo clube. A gente vai aqui, galera, tratar agora de uma situação importante, né? Vocês que acompanham a gente sabem que há mais ou menos umas 3 semanas atrás, ou mais ou menos um mês, a gente trouxe a informação aqui que o Flamengo iria atrás de um camisa 10, que o Flamengo entendia que essa camisa ela não pode ficar no banco de reserva, ou pelo menos em segundo plano. É uma camisa referência no Flamengo. Vocês sabem que a gente vem dizendo isso há algum tempo. Ela foi oferecida ao Oscar, por exemplo, o Oscar vir para o Flamengo e vestir a camisa 10. No entanto, não era o nome de consenso de que a diretoria do Flamengo chega e fala: não, esse é o cara para vestir a 10 do Flamengo, sendo uma contratação galáctica, né? Então a gente falava para vocês que a gente ia tentar descobrir, porque sabíamos, e isso é uma informação real, de que o Flamengo
quer buscar um camisa 10 que seja um jogador de ponta. O Arrascaeta não será. O Arrascaeta, ele hoje atua com a 14 e, inclusive, ele tem toda uma marca com esse 14, tem tatuagem com o número 14 e ele não quer trocar. Então, será um outro jogador. A gente já vinha dizendo para vocês. E aí, ontem, numa entrevista ao Benja, o Marcos Braz ele confirmou aquilo que a gente vinha dizendo, que o Flamengo vai contratar um jogador extra-série, um jogador que é, segundo ele, uma contratação galáctica, uma contratação bombástica para parar o aeroporto, palavras do próprio Marcos Braz na pergunta que o próprio Benja fez relacionado a isso. E aí ele condicionou, né, essa contratação ao título da Libertadores, ou seja, o Flamengo ganhando a Libertadores contra o Palmeiras, não, né? O Atlético Paranaense, o Flamengo irá contratar 3 jogadores, segundo o Marcos Braz, ele falou isso ontem, 3 contratações e mais a contratação de um jogador extra sério, um jogador para parar o aeroporto. E aí, cara, é incrível, né? Porque o próprio Marcos Braz confirmar um negócio desse, ele não é de falar muito, né, antes. E ele confirmou. E aí eu vou dizer para vocês, contratação para parar o aeroporto, eu só vejo 3. 3. Minha opinião, tá? Não estou dizendo aqui que serão. Pelo amor de Deus, estou falando a minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo. Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. Eu não vejo nenhum deles. Se o Flamengo contratar qualquer outro jogador no futebol mundial, claro, aí tem os outros que são completamente impossíveis, né? Vão falar, tem o Pogba, tem enfim, jogadores que têm muito mercado, jovens ainda, e é impossível, não tem nem como a gente entrar nessa seara aqui, porque isso não vai acontecer. Agora, esses 3 são de parar o aeroporto, sem dúvida nenhuma, e jogadores que estão mais para perto, 2 deles para final de carreira. O Neymar, por exemplo, por que eu falei o Neymar, né, cara? Porque assim, a gente já vem trazendo para vocês informações, desde o meio do ano, que o Flamengo tinha conversas com esse jogador. E que um detalhe fez com que as coisas não dessem sequência. O Flamengo tinha a intenção de ter o Neymar aqui no Brasil até a Copa do Mundo. A gente vem dizendo isso para vocês. Esse projeto era um projeto, claro, complexo, que dependia única e exclusivamente do Paris Saint-Germain ceder o jogador de forma gratuita. É impossível o Flamengo pagar por esse jogador, não tem a menor possibilidade. No entanto, o Paris Saint-Germain mandou embora o treinador anterior e contratou um outro treinador que aí, meu amigo, ele falou, tá louco, vender o Neymar, emprestar o Neymar, não tem a menor possibilidade. Nós temos um dos melhores jogadores do mundo aqui no nosso elenco, palavras dele, ele falou isso, inclusive, e eu quero contar com ele e tal. E aí, obviamente, o presidente do Paris Saint-Germain falou, não tem negócio, Neymar vai ter que se reapresentar aqui e jogar aqui pelo Paris Saint-Germain. Enfim, era um projeto do Neymar atuar no Brasil, e isso, inclusive, foi conversado com o Tite. A gente já falou isso aqui para vocês, né? O Tite considerou o Campeonato Brasileiro e as fases finais que o Flamengo iria jogar de Copa do Brasil e Libertadores como sendo competições de peso maior do que o próprio Campeonato Francês, porque a Champions League está muito no início, né? Então, até a Copa do Mundo, ele chegaria voando na Copa do Mundo, jogando essas competições aqui no Brasil, atuando pelo Flamengo. Enfim, a coisa não aconteceu, mas conversas aconteceram naquela ocasião. Quem sabe, esse jogador galáctico que ele diz poderá ser ele, né? É claro que isso aí eu estou fazendo uma suposição, não é uma informação, é suposição, porque a conversa já aconteceu, mas a conversa aconteceu para a contratação ocorrer no meio do ano, e aí zerou tudo, não aconteceu. Enfim, agora, para o final do ano, e o próprio Marcos Braz disse há uma semana atrás, que se, por exemplo, o Neymar ganha uma Copa do Mundo, e aí ele chega e fala, eu quero jogar no Brasil, 6 meses no Brasil, ele mesmo falou isso. Existe a possibilidade. E, cara, tem um detalhe que faz com que qualquer jogador, né, queira atuar no Flamengo. O Flamengo, ganhando a Libertadores, vai jogar um Mundial com chances reais de ser campeão. Mundial. Chances que poucos times terão. Porque daqui a alguns anos, se eu não me engano, no ano que vem ou daqui a 2 anos, o Mundial vai mudar o formato. E aí vai ser dificílimo um clube sul-americano, um clube brasileiro ganhar esse Mundial.
Então, o Flamengo e os jogadores, imagina, cara, o cara vem para cá, ganha o Mundial, ele vai ter uma estátua, como todos os jogadores do Flamengo praticamente daquele ano têm. Zico, Nunes, Leandro, Mose, quer dizer, esses jogadores todos têm estátua na Gávea, Andrade, e ficam para a história de um clube que é o clube de maior torcida no Brasil. Então, nada é impossível. O Marcos Braz, inclusive, sinalizou, dizendo nessa entrevista para o Benja, de que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade, por conta do Mundial ter sido em fevereiro, de trazer um jogador que mudasse realmente o patamar do futebol para poder encarar o Chelsea. Ele falou isso, então ele já tem essa ideia de fazer isso. É arrogância, tem que pensar no Atlético Paranaense? Gente, o dirigente tem que pensar no planejamento. Ele não pode apenas, por conta de não ter ocorrido ainda o jogo contra o Atlético Paranaense, deixar de pensar lá na frente. O próprio Atlético Paranaense já deve estar formulando o ano seguinte, o ano de 2023. Faz parte. Eu acredito. Eu acho que o Flamengo poderá, sim, trazer um grande jogador para esse ano de 2023, principalmente para o Mundial de Clubes, né? O Mundial de 2023. Bruno Henrique já está aí, ó, tentando antecipar o seu retorno para poder jogar essa partida do Mundial, né? Poder disputar o Mundial de Clubes, obviamente, caso o Flamengo chegue lá. Já temos um adversário, hein? Corinthians 3, Fluminense 0. Corinthians será o adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil. O sorteio será terça-feira na sede da CBF para sabermos o mando de campo, se afinal o último jogo será aqui no Maracanã ou se será lá na Arena Corinthians. Valeu? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Fiquem com Deus.